Live Portugal. O podcast do Live Cap PT2, o projeto de capacitação nacional para o programa Live. Episódio 14. Missão: aprovar. Como preparar propostas live. Olá, bem-vindos ao Live Portugal. Hoje vamos falar sobre preciosas dicas de como preparar uma boa proposta live. Para nos ajudar a mergulhar no tema, temos como convidada a Filipa Ferrão, um dos elementos da equipa externa de monitorização da Hellman, um consórcio de empresas que monitoriza projetos live. Vamos a isso? Está a ouvir Live Portugal. Um dos grandes obstáculos associados pelos potenciais candidatos a concorrer ao programa Live é a dificuldade na elaboração da própria candidatura. O percurso pode ser complexo e moroso e, por isso, há que estar ciente no que podem ser os nossos inimigos ou os nossos amigos, enquanto conselhos. Olá, Filipa, bem-vinda ao Live Portugal. Olá, é com muito gosto que estou aqui. Muito obrigada pelo convite. Filipa, que principais desafios existem no processo de construção de uma candidatura? Há alguns desafios, mas eu diria que o principal é nós, com a ideia que temos para o projeto, ter que essa ideia seja bastante clara e depois consegui-la transpô-la para os formulários de candidatura. Porque se eu não tenho logo uma ideia clara na minha cabeça, dificilmente vou conseguir passá-la para um formulário que é fechado, que tem uma série de regras e que vai ser lido por alguém, que são os avaliadores, que não estão comigo e que não me vão poder fazer perguntas sobre as dúvidas que possam ter. E aí é que eu acho que é mesmo o principal desafio, ter uma ideia bastante clara daquilo que quero fazer e que possa transpô-la para os formulários de candidatura. Por isso é que eu muitas vezes digo que nem sempre uma boa ideia resulta numa boa proposta, porque a ideia pode ser realmente muito boa, mas podemos ter alguns problemas depois na transposição. Temos que conhecer os formulários muito bem para garantir que tudo corre bem. Live Portugal. Que ponto de partida podemos considerar no desenho da candidatura? Eu acho que há 5 aspectos muito importantes depois com um pano de fundo. Eu diria que os 5 aspectos são o quê, a minha ideia para o projeto, como é que eu vou pôr em prática essa ideia, que serão as ações do projeto, com quem é que eu vou fazer isso, se eu na minha entidade não tiver as capacidades, as competências técnicas necessárias e se ganhar alguma coisa com isso, ter outras entidades para colaborar comigo, o tempo que eu vou precisar para executar o projeto, e será a duração do projeto, e o custo que vai ter em pôr tudo isso em prática, que será então o orçamento do projeto. E qual é o pano de fundo? É o futuro. Porque para o Live é muito importante o futuro, aquilo que fica. Se eu não tiver perspectiva de futuro, se calhar não merece muito a pena estar a candidatar-me ao Live. Eu quero que o projeto, no dia que acabe, seja ao início do seu futuro, e isso é muito importante, deixar uma marca, o que é que eu vou deixar para melhor, o que é que eu vou deixar de diferente, isso tem que estar também já salvaguardado na candidatura. Portanto, eu diria que é isto mesmo, é o quê, o como, com quem, quanto tempo é que eu preciso e o custo que vai ter. Diria que é a chave para o sucesso, porque vou estar a competir com muitas outras candidaturas e tenho que garantir que estes aspectos estão muito bem considerados e muito claros também para mim. Saiba mais em apambiente.pt. Tenho dito várias vezes que não basta a competência técnica, mas também a capacidade ou compromisso de cumprir planos de trabalho, prazos e orçamentos para a construção de um consórcio adequado. O que significa isto mais concretamente? Significa que realmente o ideal seria ter entidades, pessoas que sejam muito competentes tecnicamente e que também respeitem orçamentos e que também respeitem prazos. Mas nem sempre isso acontece e, portanto, eu tenho que escolher alguém em quem eu confio nestes 3 aspectos. Tem que ser alguém que traga valor acrescentado para o projeto. Não me interessa também ter entidades que já fazem o que nós vamos fazer. Tem que ser alguém que possa, por exemplo, replicar noutro país, que possa fazer o que nós não podemos fazer, construir um protótipo, que seja. Mas, sobretudo, se estão envolvidos em ações fundamentais, eu tenho que garantir que eles não vão ser ali uma pedra no sapato do projeto e, portanto, que cumpram os prazos. Claro que há sempre ajustes, há sempre coisas que acontecem, não somos rígidos, mas que cumpram prazo e, sobretudo, também que cumpram orçamento
orçamentos. Qual é que também é a chave aqui? É envolver esses parceiros logo na construção da proposta, porque eles assim são co-criadores da proposta, mas também vão ser corresponsáveis, sabem exatamente o que é que nós lhes estamos a pedir e podem nos ajudar também a melhorar a proposta, porque sabem exatamente o que é que vão fazer, qual é o custo real que vai ter, porque nós também muitas vezes convidamos parceiros internacionais, não sabemos os custos nesses países e, portanto, garantir que a nossa parceria vai funcionar lindamente, tanto do ponto de vista técnico, como também do ponto de vista dos prazos e também como do ponto de vista orçamental. E então eu acho que ter a ideia que não é obrigatório ter parceiros, mas que se trouxerem valor acrescentado, vale a pena. Também não é preciso ter muitos, basta ter aqueles que são realmente precisos e que vão enriquecer a execução do projeto, porque não vamos criar dificuldades sem necessidade nenhuma. A parceria certa é aquela que nos pode ajudar a desenvolver o projeto da melhor forma possível. Live Portugal. Porque devem ser os orçamentos definidos como bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Pois, assim como não se pode começar a casa pelo telhado, aqui também não podemos começar o orçamento por cima. Temos que ter em atenção todas as despesas que vamos precisar, a nível de pessoal, o tipo de perfil que precisamos, se são pessoas séniores ou júniores, temos que entrar com custos reais de salários, temos que saber se precisamos de comprar equipamentos, se precisamos de reconstruir infraestruturas, tudo isso é importante e temos que ter o orçamento ligado às atividades que vamos pôr em prática. Tem que ser um orçamento equilibrado e isso só podemos ter se construirmos de baixo para cima e nunca de cima para baixo, porque certamente faltar-nos-á dinheiro no fim de tudo. Que outras ações devem ser tidas em conta no desenho do projeto em si? Há uma coisa muito importante que é não exagerar no número de ações, não exagerar no número dos entregáveis, é o chamado tanto quanto for necessário, porque não é o maior número que nos vai fazer ter mais pontos na candidatura. Ser aquelas que realmente precisamos para executar o nosso projeto, porque efetivamente depois vamos ter que executar. Outro aspecto muito importante é também terem atenção coisas que nós precisamos para o projeto. Por exemplo, precisamos de licenças. Terem atenção que as licenças demoram tempo a ser obtidas. Isto tem que ficar planeado também na duração do projeto. Também se precisamos de contratar pessoas, os processos de contratação muitas vezes são longos e as entidades públicas aqui têm algum problema, não é bem problema, mas precisam de tempo. E tudo isto pode ser feito, tem é que se equacionar esse tempo já na duração do projeto. Outro aspecto muito importante, se nós vamos trabalhar com atividades sazonais ou com espécies que têm os seus tempos próprios, nós temos que equacionar tudo isso, porque, por exemplo, se queremos atuar numa primavera e há um atraso e não podemos fazer o trabalho na primavera, só na primavera seguinte é que voltamos a poder fazer e, portanto, isto tudo tem que estar muito bem equacionado. E também pensar como é que eu vou replicar as ações que vou executar durante o projeto. Como falámos há pouco, é muito importante o futuro e como é que eu vou preparar a replicação do projeto, que estratégias é que eu vou ter na replicação do projeto. Isso tudo são pontos que devem ser ponderados já na candidatura e que têm aqui já um efeito no próprio tempo do projeto e até se calhar no próprio custo do projeto, porque são tempos que eu preciso de equacionar para garantir que o projeto se vai executar integralmente. Está a ouvir o Live Portugal. Que soluções sugere para colmatar as falhas frequentes no desenho do projeto? Uma delas é, às vezes não damos muita importância a isso, é nós temos que ter tempo para recolher dados, analisar os dados e, sobretudo, divulgar os dados. Nós não podemos desenhar candidaturas que recolhemos os dados e o projeto termina. Portanto, isto é muito importante. Recolher os dados, analisar os dados e divulgar os dados. Isto é fundamental. Outra é ter uma análise da situação de partida muito clara. Saber exatamente do ponto onde parto, que é para saber o ponto onde quero chegar. Muitas vezes também isso não está bem definido e também leva ali a falhas na candidatura. Outro aspecto importante é a avaliação consistente dos impactos que o projeto vai ter, também naquele pensamento do futuro do projeto. Ter indicadores consistentes que me possam quantificar os impactos que o projeto vai trazer, aquilo que o projeto vai deixar para diferente e para melhor. Isso é fundamental. Live Portugal. Filipa, uma última dica para quem está a fazer uma candidatura ao programa Live.
Eu diria que era ler a candidatura, se ela for clara, coerente, consistente, realista e com futuro, certamente será uma candidatura ganhadora porque tem a chave para o sucesso. Acrescentaria que ter uma boa análise da situação de partida, também, e da solução proposta, ter uma avaliação consistente dos impactos quantitativa e também ter o público-alvo bastante bem definido. Chegámos ao fim de mais um episódio desta série de podcasts Live Portugal. Obrigada, Filipa Ferrão, da Hellman, pela sua intervenção. Eu é que agradeço mais uma vez e também espero que tenha sido útil. Recordamos que pode, através do nosso site, encontrar mais informação e os principais documentos de apoio à elaboração de candidaturas. Para quem está desse lado, obrigada por nos ouvirem. O Live Portugal é feito para vocês. Obrigada, Live Cap PT2, pelo apoio à produção. Até ao próximo episódio. Saiba mais em apamente.pt.